O cheiro daquela noite era de opulência e agora de traição. O frasco de vinho não caiu da minha mão. Ele escapou, porque o que eu acabei de escutar através da porta do banheiro simplesmente não podia ser real. Vidro estilhaçado no mármore. O vinho tinto se espalhou como sangue na porcelana branca. Meu coração bateu forte no meu peito inchado. Eu estava grávida de 6 meses e podia sentir a pulsação nas veias dos meus braços. Heloísa? A voz do meu pai soou, preocupada, vinda da sala. Eu mal consegui respirar. Através daquela porta de mogno, ouvi a mulher com quem meu pai planejava se casar. A voz dela estava fria, calculista, nada como os tons doces que usava ao redor dele. O obstáculo gordinho pensa que eu realmente me importo com o moleque dela. A fortuna dos Vasconcelos será minha. Só preciso tirá-la de cena. Eu estava grávida de 6 meses. Minha pressão arterial estava subindo. E a mulher que sonhava comigo com festas de família estava secretamente planejando me destruir. Mas aqui está o que ela não sabia. Eu estava documentando tudo. Lembrei de cada ameaça. Eu estava construindo um caso. E a assistente do meu pai havia descoberto algo estarrecedor. Gabriela havia se casado 2 vezes antes. Ambos os maridos morreram misteriosamente. Ambos tinham apólices de seguro de vida de milhões de reais. Meu pai era o próximo. E eu tinha menos de 8 semanas para impedir um casamento. Para expor uma assassina. Para salvar a única família que me restava. Esta é a história de como uma herdeira brasileira descobriu o abuso secreto de sua futura madrasta. E como sua vingança foi absolutamente brilhante. Fique comigo, porque o que acontece a seguir vai chocar você. Estou bem, pai, gritei de volta, minha voz mais calma do que eu me sentia. A festa de noivado continuava além da porta do banheiro da suíte no bairro de Jardim Europa, em São Paulo. Risadas, música, o tilintar de taças de champanhe, celebrando meu pai e sua noiva perfeita. 50 convidados lotavam a mansão no estilo craftsman, nos subúrbios. Todos sorrindo, todos felizes, todos, exceto eu. A porta do banheiro se abriu. Gabriela surgiu. O celular estava abaixado na altura do quadril. Ela viu o estrago. Seu rosto se transformou imediatamente. Preocupação. Afeição. Amor. Oh, querida, ela disse. Você está bem? Deixe-me ajudar a limpar isso. Olhei para Gabriela e suas roupas de grife. Calças off-white, que provavelmente custaram mais do que o meu salário mensal. Ela pegou cacos de vidro com as mãos perfeitamente manicuradas. As mesmas mãos que ela havia abaixado o telefone enquanto me chamava de obstáculo gordinho. Eu dou conta, eu disse ríspida. Não seja boba. A voz dela era de repreensão carinhosa. Você está grávida de 6 meses. Não deveria estar se abaixando assim. Grávida de 6 meses. O bebê a caminho. Minha primeira filha. O bebê que ela fingia se importar enquanto tentava roubar a fortuna do meu pai. Eu tinha ouvido, não havia engano. Sua voz fria, calculista. O obstáculo gordinho pensa que eu realmente me importo com o moleque dela. A fortuna dos Vasconcelos será minha. Só preciso tirá-la de cena. Gabriela me olhou. Seus olhos azuis não mostravam nada além de preocupação. Uma atuação digna de um Oscar. Você parece pálida, ela disse. Devo ligar para o seu médico? Eu preciso de ar. Passei por ela. Pela sala. Passei pelo meu pai, pelos convidados. Passei por Rafael, meu marido, que me fitou com um olhar interrogativo. Eu balancei a cabeça levemente. Agora não. O jardim dos fundos estava vazio. O ar quente de outubro atingiu meu rosto. Eu me apoiei no degrau. Minhas mãos tremiam. Uma porta se abriu atrás de mim. Gabriela. Heloísa, querida. Ela tocou meu braço. Eu me afastei.
O que há de errado? Eu ouvi você. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. O rosto dela não mudou, nenhum músculo. Você me ouviu? Ela perguntou. No telefone, no banheiro. Ah, ela riu. Leve, condescendente. Você deve ter ouvido mal, querida. Eu estava falando com a personal organizer sobre o menu de degustação de amanhã. Você sabe o quanto tenho ficado estressada com o planejamento do casamento. Eu a encarei. Ela sorriu. Leve, paciente, gentil. Você sabe, os hormônios da gravidez podem fazer coisas estranhas com a percepção. Minha irmã passou pela mesma coisa. Ela achava que todos estavam contra ela. No final, eram apenas os hormônios a deixando paranoica. Paranoica. Hormônios. Inocente. Eu sei o que ouvi, eu disse. Claro que sim. O tom dela sugeria o contrário. Mas talvez você devesse descansar. Toda essa emoção não pode fazer bem ao bebê. Vamos te levar para casa. Ela continuou docemente. Vou dizer a Vitor que você não está se sentindo bem. Ele entenderá. Ele tem ficado tão preocupado com você ultimamente. Ele estava preocupado comigo, porque ela estava plantando as sementes, fazendo comentários, sugestões sutis de que eu estava estressada, emocional, instável. Meu Deus, há quanto tempo isso estava acontecendo? Eu estou bem, eu disse. Tem certeza? Ela inclinou a cabeça. Você parece zangada. Eu só preciso de um momento. Claro! Ela apertou minha mão. Leve o tempo que precisar, mas por favor, não mencione nada disso ao seu pai. Ele está tão feliz esta noite. Eu odiaria que ele ficasse preocupado. Ela voltou para dentro. A porta se fechou lentamente atrás dela. Eu estava sozinha no jardim. Minhas mãos encontraram minha barriga. O bebê chutou. Forte, saudável, real. Isso também era real. O que eu ouvi, o que ela disse. Mas como eu poderia provar isso? Eu estava sentada no meu carro na rua, motor desligado, a casa acesa atrás de mim. Rafael havia ido separadamente do nosso apartamento modesto em Pinheiros, porque eu estava vindo direto de uma reunião com clientes. Agora eu estava grata por isso. Meu celular estava no banco do passageiro. Eu o peguei. O larguei. Peguei de novo. Queria ligar para meu pai. Queria contar tudo. Mas o que eu diria? Sua noiva me chamou de obstáculo enquanto eu estava escorregando na porta do banheiro. Ele nunca acreditaria em mim. Não sem prova. E Gabriela sabia disso. Meu telefone tocou. Uma mensagem de Rafael. Onde você está? Seu pai está perguntando. Pai. Vitor Vasconcelos, 52 anos, milionário, gênio da tecnologia, pai devoto, viúvo solitário por 8 anos desde que minha mãe morreu. Ele esteve tão sozinho, tão triste. Então Gabriela entrou em sua vida 18 meses atrás. Charmosa, sofisticada, perfeita, perigosamente perfeita. Outra mensagem de Rafael. Você está vindo ou devo dar desculpas? Eu respondi. Estou indo para casa. Diga que estou exausta. Você está bem? Não, eu não estava bem. Mas não podia explicar em um texto. Conversamos quando eu chegar em casa. Liguei o carro, saí da rua, observei a casa desaparecer no meu retrovisor. Durante todo o caminho para casa, repassei as palavras dela. Obstáculo gordinho. Fortuna dos Vasconcelos. Tirá-la de cena. Rafael voltou 1 hora depois. Eu ouvi suas chaves na porta. Seus passos no piso de madeira. Elô? Você está aqui? Ele apareceu na porta do quarto do bebê. 30 e poucos anos. Professor de História do Ensino Médio. O homem mais firme que eu já conheci. Seu pai estava preocupado. Ele disse. Gabriela disse a ele que você estava indisposta. Claro que ela disse. Gabriela estava controlando a narrativa. Eu preciso te contar uma coisa. Ele entrou.
Sentou-se no chão, ao lado da cadeira de balanço. Eu contei tudo. O telefone, as palavras, a resposta gaslighting de Gabriela. Quando terminei, ele ficou em silêncio. Você acredita em mim, não é? Perguntei. Claro que eu acredito. O alívio me inundou. Pelo menos eu o tinha. Mas ele continuou devagar. Você tem certeza de que ouviu direito? Foi através de uma porta, em uma festa barulhenta. Meu peito se apertou. Eu ouvi, Rafael. Eu sei o que ouvi. Eu sei. Só estou dizendo. Precisamos ter cuidado com a forma como abordamos isso. Seu pai está perdidamente apaixonado por ela. Se a acusarmos sem provas, eu não preciso de prova. Eu sei o que ouvi. Ele tocou minha mão. Então vamos descobrir isso, juntos. Mas talvez você devesse descansar esta noite. Você parece esgotada. Esgotada. Emocional. Hormonal. Todo mundo tinha uma desculpa para o que estava errado. Tudo bem, eu disse, mas eu não estava bem. E no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. O enjoo matinal veio às 6 da manhã. Eu mal cheguei ao banheiro. Rafael segurou meu cabelo. Esfregou círculos reconfortantes nas minhas costas. Não disse nada sobre a noite anterior. Depois que escovei os dentes, olhei no espelho. Olheiras escuras sob meus olhos. Pele opaca. Meu peito esticava o tecido do meu vestido de noite. Um obstáculo gordinho. Eu repeli o pensamento. Vou ligar e dizer que estou doente, disse Rafael. Não, eu estou bem. Elô, por favor. Eu me virei. Eu preciso de normalidade. Só por hoje. Eu tenho uma apresentação às 11h. Preciso trabalhar. Ele estudou meu rosto. Tudo bem, mas me mande mensagens a cada hora. Eu farei. O quarto do bebê era diferente da noite passada. Alegria, esperança, um espaço que havíamos criado para nossa filha. Sim, uma filha. Havíamos descoberto 2 semanas atrás. Emma. Nós a chamaríamos de Emma. Meu telefone tocou. Pai. Eu o deixei ir para a caixa postal. Ouvi 1 minuto depois. Oi, querida. Só checando. Gabriela disse que você não estava se sentindo bem ontem à noite. Eu não fazia ideia. Gabriela disse. Gabriela estava controlando a narrativa. Eu liguei de volta. Pai. Elô, como você está se sentindo? Melhor. Só cansada. Criar um ser humano é um trabalho exaustivo. Ele riu. Escuta, Gabriela queria que eu pedisse desculpas se ela disse algo que te aborreceu ontem à noite. Ela mencionou que vocês duas conversaram no jardim. Ela disse que talvez tenha forçado demais a questão do planejamento do casamento. Meu estômago afundou. Brilhante. Absolutamente brilhante. Gabriela já havia reformulado a conversa. Ela se tornou a pessoa que pedia desculpas. Eu me tornei a gestante sensível que se aborreceu por nada. Está tudo bem, pai. Tem certeza? Porque ela está realmente preocupada. Ela quer fazer as coisas direito. Sério, está tudo bem. Bom, porque eu preciso que vocês duas se deem bem. Vocês são as 2 mulheres mais importantes da minha vida. O pesar me atingiu. Ele parecia tão feliz. Eu sei, pai. Almoçamos esta semana? Você, eu, Rafael e Gabriela. Podemos experimentar aquele novo bistrô na cidade. Almoço com Gabriela. O jogo da família feliz. Claro. Ótimo. Vou pedir a Gabriela para agendar. Te amo, filha. Eu te amo também. Eu me sentei na beira da cama. Minhas mãos tremiam. Ela era boa. Realmente boa. A apresentação correu bem. Eu garanti uma estratégia de marketing para um hotel local. Eles amaram. Assinei um contrato de 6 meses. Eu deveria estar comemorando. Em vez disso, sentei no meu carro no estacionamento e chorei. Bia ligou às 2h. Oi, como está minha gestante favorita? Minha melhor amiga desde a faculdade. Médica residente.
franca até o ponto de ser brutal. A amiga que sempre me disse a verdade. Eu preciso te ver, eu disse. O que aconteceu? Não posso falar sobre isso no telefone. Saio às 18 horas. Venha para minha casa. Obrigada. Bia morava em um condomínio perto do hospital. Moderno, minimalista. Nada como minha casa desordenada. Ela olhou para o meu rosto e pegou o vinho. Então se lembrou. Pegou água com gás. Fale. Eu contei tudo. A ligação. O gaslighting brilhante de Gabriela. A hesitação de Rafael. A ligação do pai esta manhã. Bia ouviu. Não interrompeu. Quando terminei, ela se recostou no sofá. Essa manipuladora. Ela bufou. Tudo bem, primeira pergunta. Você acha que ouviu mal? Não. Certo, segunda pergunta. Ela fez mais alguma coisa antes da noite passada? Pensei. Pensei muito. Coisas pequenas, eu disse lentamente. Comentários sobre meu corpo. Quanto peso eu ganhei. Sempre disfarçado de preocupação. Mas o quê? Ela me excluiu do planejamento do casamento. Diz que é para evitar que eu me estresse. Mas depois ela e o pai tomam todas as decisões sem me perguntar. Tipo o quê? O local, a data, a lista de convidados. Descobri que eles mudaram o casamento de junho para dezembro. Os lábios de Bia se apertaram. Isso é rápido. Ela disse que na idade dele, por que esperar? O que mais? Ela está sempre me tocando. Meu braço, meu ombro. Parece invasivo, mas todo mundo acha que é fofo. Seu pai vê isso? Ela é diferente perto dele, mais calorosa, mais cuidadosa. Mas quando estamos só nós, eu me afastei. Ela é fria, distante, como se estivesse me fazendo um favor ao estar ali. Bia ficou em silêncio por um momento. Elô, eu preciso dizer algo que você talvez não queira ouvir. O quê? Eu nunca gostei dela. As palavras pairaram entre nós. Você nunca disse nada, eu consegui dizer, porque seu pai estava feliz e você parecia estar bem com ela, mas algo sempre pareceu errado. O jeito que ela olhava para você quando Vitor não estava vendo. Como se você fosse competição. Competição pelo meu próprio pai. O que eu faço? Perguntei. Documente tudo. Comece a gravar as interações, se puder, e confie no seu instinto. E se meu pai não acreditar em mim? Bia se inclinou para a frente no sofá, pegando minha mão. Então nós o faremos acreditar. Mas primeiro, precisamos de provas. 2 dias depois, tive minha consulta de rotina no obstetra. A doutora Matos era da minha idade, amigável, competente. Ela envolveu o manguito de pressão arterial em meu braço. Bombeou. Observou. 142/94. Meu coração disparou. Isso é alto. Está no limite. Ainda não é perigoso, mas temos que observar. A doutora Matos fez anotações em seu tablet. Algum estresse incomum ultimamente? Só o estresse normal da gravidez. Ela me olhou nos olhos. Heloísa, sua pressão arterial estava perfeita há 2 semanas. Algo mudou. Abri a boca. Fechei. O que eu diria? A noiva do meu pai está me abusando psicologicamente? O trabalho tem sido intenso, eu disse. Algum outro sintoma? Inchaço? Alterações na visão? Não. Certo, mas quero te ver novamente em 2 semanas em vez de 4. E preciso que você monitore sua pressão arterial em casa. Não podemos deixar isso evoluir para pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia. A palavra me assustou. Eu serei cuidadosa. Eu digo isso a você, Heloísa. O estresse não é bom para você nem para o bebê. O que quer que esteja acontecendo, você tem que gerenciar isso. Eu comprei o medidor de pressão arterial em casa. Fiquei no escritório. No parque. Meu telefone tocou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Oi, Heloísa. Oi, querida. Peguei seu número com Vitor. Só queria checar.
Como foi sua consulta? Olhei para a tela. Ela sabia que eu tinha uma consulta. Outro texto. Seu pai mencionou. Ele está tão preocupado. LOL. De qualquer forma, espero que tudo esteja bem com Emma. Mal posso esperar para ser a vovó dela. Vovó. Ela não era a avó de Emma. Ela não era minha madrasta ainda. Eu não respondi. Apaguei o texto. Entrei no meu carro. As mãos tremiam enquanto eu ligava o motor. Isso era intencional. Ela estava se inserindo em todos os lugares, garantindo que eu não pudesse escapar dela. E a pior parte, ninguém mais veria isso como sinistro. Eles veriam uma futura avó carinhosa, uma mulher animada com sua nova família. Só eu via a verdade. Só eu sabia o que ela realmente queria. A fortuna do meu pai. Sem mim em cena. O jantar em família era a ideia de Gabriela. Claro que era. Sexta-feira às 19 horas, na casa do meu pai. Apenas nós 4. Vitor, Gabriela, Rafael, eu. Íntimo. Gabriela chamou. Uma oportunidade para realmente nos unirmos antes da cerimônia. A cerimônia estava a 9 semanas de distância. 20 de dezembro. Um tema de Natal dos sonhos. 300 esmidoares em flores, decoração e catering. Eu sabia porque Gabriela havia me mostrado o roteiro do orçamento, não para pedir minha opinião, para demonstrar quanto pensamento ela colocou em tudo. Rafael e eu chegamos às 19 horas. A casa do meu pai cheirava a frango assado e alecrim. Aí está a minha linda filha, disse meu pai, me puxando para um abraço. Aos 52 anos, Vitor Vasconcelos ainda era bonito. Prata nas têmporas, linhas de riso ao redor dos olhos. 8 anos desde que minha mãe morreu. E esta foi a primeira vez que o vi genuinamente feliz. Gabriela surgiu da cozinha, cachemir bege, brincos de pérola, cada centímetro, a madrasta perfeita. Heloísa, ela me abraçou de leve. Você está radiante. A gravidez te cai bem. As palavras estavam bem. O tom estava bem. Mas seus olhos estavam suaves. Obrigada, eu consegui dizer. Rafael, ela se virou para meu marido. É tão bom te ver. Isso era novo. Passamos para a sala de jantar. Gabriela havia redecorado desde a festa. Novas cortinas, novos tapetes, pequenos toques que apagavam a presença da minha mãe. O jantar estava perfeito. O frango estava suculento. As saladas estavam bem temperadas. A conversa fluía facilmente. Demais facilmente. Pai contava uma história de sua última reunião de diretoria. Gabriela ria em todos os momentos certos. Rafael falava sobre seus alunos. Eu beliscava minha comida. Heloísa! A voz de Gabriela era de repreensão suave. Você não está comendo nada. Está tudo bem? Todos os olhos se voltaram para mim. Estou bem, só estou cheia. Você tem que comer por 2 agora. Ela sorriu. O bebê precisa de nutrientes. Eu sei como funciona a gravidez. As palavras saíram mais ríspidas do que eu queria. Rafael tocou meu pé por baixo da mesa. Papai riu. Calma, Helô. Eu estou cansada. Entendam. Tudo bem, disse Gabriela. Por que não vamos para a sala? Vou trazer a sobremesa. Ela desapareceu na cozinha. Papai e Rafael começaram a limpar os pratos. Eu fiquei sentada. Quando todos saíram da sala, Gabriela voltou. Por um momento, ela colocou um prato de sobremesa na minha frente. Então, ela se inclinou. A respiração dela tocou meu ouvido. Diga algo que prove que eu não sou louca, Bia havia dito. E se ela for mais cuidadosa do que você pensa? Eu só estou tentando, ela disse tão docemente. Eu realmente quero que sejamos próximas. Pelo bem de Vitor. Pelo bem de Vitor, não pelo meu. Não porque ela realmente queria um relacionamento. Eu respondi. Claro, às 10 horas da manhã. Perfeito.
Conheço um ótimo lugar no centro. Te vejo lá. Eu desliguei o telefone. Olhei para o meu gravador na cômoda. Amanhã eu teria minha prova. A cafeteria era moderna. Parede de tijolos expostos. Lâmpadas Edison. Lates com arte espumosa exagerada. Gabriela já estava lá quando cheguei. Ela me acenou de uma mesa no canto. Ela já havia pedido 2 cafés. Eu trouxe seu decaf, ela disse enquanto eu sentava. Com leite de amêndoa. É assim que você gosta, certo? Sim, obrigada. A caneta gravadora estava no meu bolso. Eu a liguei antes de entrar. Gabriela sorriu. Envolveu as mãos em torno de sua xícara. Estou feliz que você concordou em me encontrar. Ela disse. Eu me sinto péssima pelo incidente da cafeteria. Está tudo bem. Não está. Eu fui indelicada. E eu posso ver que você tem estado estressada ultimamente. Não quero me somar a isso. A voz dela era tão sincera. Se eu não soubesse a verdade, eu teria acreditado nela. Honestamente, Gabriela, está tudo bem. É mesmo? Ela se inclinou. Porque Vitor mencionou que sua pressão arterial estava elevada. Isso é preocupante. Meu estômago se apertou. Meu pai havia lhe contado minha informação médica? Está sob controle. Que bom, porque o estresse é terrível para o bebê. E me incomodaria pensar que eu estava contribuindo para esse estresse de alguma forma. Você não está? Tem certeza? Porque eu entendo a sensação de você não gostar muito de mim. As palavras pairavam entre nós. Diretas. Desafiadoras. Eu não te conheço o suficiente para gostar ou não gostar de você. Eu disse com cautela. Certo, mas eu gostaria de mudar isso. Você será a filha de Vitor em breve. E Emma será minha enteneta. Eu quero que sejamos família. Enteneta, não neta. Pelo menos ela estava sendo honesta sobre isso. O que você quer de mim? Perguntei. Apenas uma chance real. Sem mais tensão. Sem mais pisar em ovos. Apenas honestidade. Honestidade. Vindo dela. Tudo bem, eu disse. Ótimo, ela sorriu. Então me diga, o que posso fazer para te deixar mais confortável? Com o planejamento do casamento? Com o meu relacionamento com seu pai? Relacionamento. Eles estavam noivos, mas ela chamou de relacionamento, minimizando, fazendo parecer menos permanente. Nada, de verdade. Qual é? Deve haver algo. Eu quero que isso funcione. Eu estudei o rosto dela. A maquiagem perfeitamente aplicada. As roupas de grife. O calor praticado. Por que você adiantou o casamento? Perguntei. O sorriso dela vacilou. Apenas por um segundo. Como assim? Você tinha agendado para junho. Agora é dezembro. Isso é uma grande mudança. Ah, ela acenou com a mão. Na nossa idade, esperar parece bobo. E dezembro é tão romântico. A neve, as luzes. Mágico. Pai não é tão velho. Não, mas eu sou. Ela riu. 47. Se eu quiser ter filhos meus algum dia, preciso pensar no prazo. O café virou cinzas na minha boca. Você quer ter filhos? Talvez. Não decidimos. Mas eu gostaria da opção. Ela queria ter filhos com meu pai. Queria substituir a família que ele já tinha. Pai sabe disso? Claro. Nós conversamos sobre tudo. Ela tomou um gole de café. Ao contrário de alguns casais que guardam segredos. A implicação era clara. Ela estava sugerindo que Rafael e eu tínhamos segredos. Nós não guardamos segredos. Que bom, porque segredos destroem relacionamentos. Confie em mim. Eu aprendi isso da maneira mais difícil com meus casamentos anteriores. Casamentos anteriores. Plural. Quantas vezes você foi casada? Perguntei. 2. Ambos terminaram mal. Mas eu não sou de ficar remoendo o passado. Prefiro focar no futuro. Ela verificou o telefone. Falando nisso, preciso ir. Prova do vestido em 20 minutos. Ela se levantou.
Pegou a bolsa. Então parou. Ah, mais uma coisa. Vitor e eu estamos pensando em fazer uma lua de mel em janeiro. 3 semanas na Europa. Espero que você não se importe. Por que eu me importaria? Bem, você deve dar à luz em fevereiro. Eu odiaria perder o nascimento de Emma, mas Vitor diz que você ficará bem. Você tem Rafael. E sua médica. Você realmente não precisa de nós lá. Nós. Ela se posicionou como parte de uma unidade que não me incluía. Tenha uma ótima viagem, eu consegui dizer. Obrigada, docinho, e obrigada pelo papo. Eu me sinto muito melhor com tudo. Ela beijou meu rosto. Deixou uma marca de batom. Saiu. Eu sentei sozinha na mesa. A caneta gravadora ainda estava ligada. Eu tinha tudo gravado. O momento da lua de mel. O comentário sobre não precisar deles. A sugestão de que Rafael e eu guardávamos segredos. Mas nada era abertamente cruel. Nada era prova de abuso. Apenas manipulação sutil que poderia ser explicada. Ela era muito esperta. Muito cuidadosa. Eu precisava que ela escorregasse. Realmente escorregasse. E eu tinha a sensação de que não teria que esperar muito. A semana seguinte passou em um borrão. Prazos de trabalho. Consultas médicas, preparativos para o quarto do bebê. Rafael percebeu que eu estava distraída. Continuava perguntando se eu estava bem. Eu disse a ele que estava bem. Mas eu não estava. Gabriela havia começado a me mandar mensagens de texto. Diariamente. Várias vezes. Pensando em você. Espero que a Emma esteja bem. Animada para o nosso jantar em família hoje à noite. Isso era novo. Jantares em família agora eram semanais. Toda sexta-feira. Na casa do pai, nós 4. Nesta sexta-feira em particular, o pai ligou 1 hora antes do jantar. Oi, filha. Desculpe, mas eu tenho que cancelar hoje à noite. Reunião de emergência do conselho. Estou voando para Chicago. Volto domingo. Meu estômago afundou. Tudo bem, pai. Gabriela está realmente desapontada. Ela estava ansiosa por isso. Aposto que estava. Talvez possamos remarcar, eu disse. Na verdade, ela sugeriu que talvez você, ela e Rafael pudessem jantar mesmo assim, para se conhecerem melhor, sem eu bancar o árbitro. Ele riu. O que você acha? Jantar com Gabriela, sem meu pai, como amortecedor. Vou falar com o Rafael. Ótimo. Te amo, Relô. Depois que ele desligou, eu encarei meu telefone. Todo o instinto gritava para cancelar. Mas isso pareceria suspeito. Daria a Gabriela munição para dizer que eu estava evitando-a. Rafael chegou em casa do trabalho. Eu contei a ele sobre o jantar. Nós não precisamos ir, ele disse imediatamente. Nós precisamos. Se cancelarmos, ela dirá ao pai que estou sendo difícil. Então eu ficarei perto. Eu não vou te deixar sozinha com ela. Obrigada. Mas, mesmo enquanto ele falava, eu sabia. De alguma forma, Gabriela daria um jeito. Chegamos às 19 horas. A casa do pai parecia diferente sem ele. Mais vazia, mais fria. Gabriela nos cumprimentou na porta. Ela usava uma blusa de seda e calças de alfaiataria. Elegância casual. Entrem, entrem. Eu fiz carne assada, a favorita de Vitor. A mesa estava posta para 3. Vinho para eles. Água com gás para mim. O jantar começou bem. Gabriela perguntou a Rafael sobre seus alunos. Ele contou uma história engraçada sobre um garoto que tentou argumentar que a Revolução Farroupilha nunca aconteceu. Todos rimos. O momento parecia quase normal. Então o telefone de Gabriela tocou. Oh, não. Ela olhou para a tela. É a minha irmã. Ela está tendo uma crise. Sinto muito, mas preciso atender. Ela saiu da sala de jantar. A voz dela flutuava da cozinha. Sim, eu sei. Apenas respire. Rafael e eu trocamos olhares. Devemos ir embora? Eu sussurrei. Vamos dar 1 minuto a ela.
5 minutos se passaram. 10. Eu vou ao banheiro, disse Rafael. Não me deixe sozinho com ela. Eu já volto. 2 minutos. Ele desapareceu pelo corredor. Gabriela surgiu da cozinha no segundo em que Rafael saiu, como se estivesse esperando. Ela se sentou em sua cadeira, sorriu. Desculpe por isso. Drama familiar. Você sabe como é. Tudo bem. Então, ela cruzou as mãos. Agora que somos só nós. Minha frequência cardíaca disparou. A caneta gravadora estava na minha bolsa, que estava no chão ao lado da minha cadeira. Eu não conseguia alcançá-la sem ser óbvia. Eu quero ser honesta com você, Heloísa. Tudo bem? Meu coração batia no meu peito. Eu sei que você não gosta de mim. Tudo bem. Eu não estou aqui para ser sua amiga. A voz dela havia mudado. Plana, fria. O calor se foi. Mas você precisa entender uma coisa. Vitor me ama. Ele vai se casar comigo. E não há nada que você possa fazer a respeito. Eu nunca disse que não. Ela levantou a mão. Não finja. Eu vejo como você olha para mim. Como se eu não fosse boa o suficiente. Como se eu estivesse roubando seu pai. Não é? Aqui está o problema. Eu realmente não me importo com o que você pensa. Mas eu me importo com a felicidade de Vitor. E agora, você está deixando ele preocupado. Todos os seus pequenos comentários. Sua atitude. Seus misteriosos problemas de saúde. Meus problemas de saúde são reais. Será que são? Ou você está apenas estressada porque não consegue lidar com o fato de seu pai seguir em frente? As palavras eram farpas, destinadas a cortar. Se você contar a ele sobre esta conversa, Gabriela continuou, eu vou garantir que ele não acredite em você. Eu vou dizer que você está com ciúmes, instável, que os hormônios da gravidez estão te deixando paranoica. Em quem você acha que ele vai acreditar? Na noiva amorosa dele ou na filha emocional? Os passos de Rafael soaram no corredor. O rosto de Gabriela se transformou. O calor voltou. Ah, que bom. Você voltou. Eu estava dizendo a Heloísa o quanto estou animada para a chegada de Emma. Rafael olhou para nós, sentindo que algo estava errado. Nós devemos ir, ele disse. Já? Gabriela fez beicinho. Mas eu fiz sobremesa. Heloísa não está se sentindo bem. Claro, o bebê. Ela nos acompanhou até a porta. Melhore, docinho, e lembre-se do que conversamos. No carro, Rafael apertou o volante. O que ela te disse? Eu contei a ele tudo. A ameaça, a manipulação, a promessa de fazer gaslighting em mim para o meu pai. Chega, ele disse. Nós vamos contar para o Vitor. Ele não vai acreditar em nós. Então nós o faremos acreditar. Como? Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sei, ele admitiu. Mas nós vamos descobrir. Naquela noite eu não consegui dormir. De novo. Fui para o quarto do bebê. De novo. Mas desta vez não dobrei bodysuits. Sentei na cadeira de balanço. Coloquei as mãos na barriga e tomei uma decisão. Eu não podia continuar vivendo assim. Não podia continuar deixando Gabriela me aterrorizar enquanto fingia ser perfeita. Algo tinha que ceder. E eu tinha uma péssima sensação de que seria eu. A sala do hospital era muito clara. Luzes fluorescentes zumbiam no alto. Máquinas apitavam ritmicamente. 60%. Isso é o que o monitor de pressão arterial dizia. Era por isso que Rafael havia me levado à emergência às 2 da manhã. Estamos internando você para observação, disse a doutora Matos. Ela parecia cansada. Era sábado à noite. Ela nem deveria estar ali, mas tinha vindo quando a chamaram. Por quanto tempo? 24 a 48 horas. Precisamos garantir que isso não evolua para pré-eclâmpsia grave. Você está apenas com 27 semanas. Se tivermos que fazer o parto prematuro... Eu a interrompi.
Não diga isso. Rafael segurou minha mão. Vai ficar tudo bem. Mas a voz dele tremia. Ele estava assustado. Eu estava assustada. Vou começar a medicar para a pressão arterial, continuou a doutora Matos, e monitoraremos o bebê continuamente. Mas, Heloísa, eu preciso que você seja honesta comigo. O que está causando esse estresse? Eu abri a boca, fechei. Heloísa? Coisas de família. Que tipo de coisas de família? Meu pai vai se casar de novo. Tem sido complicado. Esse era o eufemismo do século. A doutora Matos fez anotações em seu tablet. Há alguma maneira de reduzir o contato com o fator de estresse? Não muito. Então precisamos encontrar outros mecanismos de enfrentamento. Estou recomendando terapia. E quero que você considere seriamente tirar uma licença do trabalho. Sua saúde e a saúde de Emma devem vir em primeiro lugar. Depois que ela saiu, Rafael sentou-se na beira da cama do hospital. Você tem que contar ao seu pai. Ele disse. Eu não consigo. Elô, isso é sério. Gabriela está literalmente te deixando doente. Nós não temos provas. Sua pressão arterial é prova de estresse, não de abuso. Ele se levantou, andou até a janela, olhou para o estacionamento escuro. Eu odeio isso, ele disse. Eu odeio ver ela te machucando. Eu odeio não poder te proteger. Você está me protegendo por estar aqui. Não é o suficiente. Uma batida na porta nos interrompeu. Uma enfermeira entrou, jovem, amigável. Oi, Heloísa. Eu sou a Carla. Serei sua enfermeira esta noite. Como você está se sentindo? Cansada. Isso é normal. Vou colocar você no monitor fetal. Só preciso prender essas faixas na sua barriga. Ela trabalhou com eficiência. 2 faixas elásticas, sensores. O som do batimento cardíaco de Emma preencheu a sala. Forte, constante, saudável. Ela parece perfeita, disse Carla. Tente descansar um pouco. Ligue se precisar de algo. Depois que ela saiu, eu ouvi o coração bater. Tentei deixar isso me acalmar. Meu telefone tocou. Uma mensagem de texto do pai. Acabei de saber do Rafael. Estou a caminho. Chego em 1 hora. Claro que Rafael havia ligado para ele. Claro que o pai estava vindo. Outro texto. De Gabriela. Sinto muito por saber que você não está se sentindo bem. Vitor está fora de si. Estamos orando por você e Emma. Nós. Ela havia se inserido na resposta dele. Certificou-se de que eu soubesse que eles eram uma unidade. Pai chegou às 4 da manhã. Seu cabelo estava desgrenhado. Ele usava calças de moletom e um moletom gasto da faculdade. Eu não o via tão preocupado desde o funeral da mamãe. Heloísa. Ele me abraçou com cuidado. Meu Deus, você me assustou. Estou bem, pai. Você está no hospital. Isso não é estar bem. Ele se virou para Rafael. O que a médica disse? Rafael explicou. Risco de pré-eclâmpsia, medicação, monitoramento, a necessidade de reduzir o estresse. Pai passou a mão pelo cabelo. O que você precisar, qualquer coisa. Eu pago uma licença do trabalho. Contrato ajuda. O que for preciso. Pai. Sem discussão. Você é minha filha. Emma é minha neta. Nada é mais importante. A culpa se contorceu em meu peito. Ele era tão amoroso, tão preocupado. Como eu poderia dizer a ele que sua noiva era o problema? Outra batida. Uma enfermeira com medicação. Eu engoli os comprimidos. Deitei-me contra os travesseiros. Você deveria ir para casa, eu disse ao pai. Dormir um pouco. Eu fico. Pai, eu fico. Rafael se levantou. Vou buscar café. Senhor Vasconcelos, como o senhor toma? Puro. Obrigado, Rafael. Depois que Rafael saiu, pai sentou-se na cadeira ao lado da minha cama. Ele parecia velho de repente. Cansado. Me desculpe, eu disse. Pelo quê? Por fazer você se preocupar. Elô, não. Isso não é sua culpa. Mas era. Se eu tivesse ficado quieta na festa de noivado.
Se eu tivesse apenas fingido. Se eu tivesse deixado Gabriela fazer o que queria. A doutora Matos mencionou estresse familiar. Disse pai com cautela. Meu coração parou. O que está acontecendo? Ele continuou. É o casamento? Porque se você não está confortável com o prazo, podemos adiar. Esta era a minha chance, minha abertura. Eu poderia contar a ele tudo. Mas então o telefone dele tocou. Desculpe, é a Gabriela. Ela estava preocupada. Ele atendeu. Oi, sim, estou com ela agora. Ela está bem. Estão monitorando ela. Tudo bem. Também te amo. Ele desligou. Sorriu para mim. Gabriela manda lembranças. Ela queria vir, mas eu disse a ela que o hospital limita visitantes. Ela está fora de si. Não conseguiu dormir. Ela realmente se importa com você, Helô. Eu sei que vocês duas tiveram um começo difícil, mas ela está tentando. Ela realmente quer fazer parte desta família. As palavras eram uma faca, cada uma girando mais fundo. Ela está tentando. Ela se importa. Ela quer ser família. Tudo mentira. Tudo manipulação. E eu não podia contar a ele. Porque naquele momento, eu vi claramente. Ele não acreditaria em mim. Ele estava muito investido. Muito feliz. Muito apaixonado. Eu sei, pai. Bom, porque depois do casamento seremos todos oficialmente família. Você, eu, Rafael, Gabriela, Emma. Vamos ser tão felizes. Felizes com Gabriela lentamente envenenando cada interação. Lentamente me empurrando para fora. Lentamente assumindo o controle. Eu senti isso então. A completa impotência. A total falta de poder. Eu estava presa. Eles me mantiveram por 2 dias. A medicação baixou minha pressão arterial. O monitoramento de Emma não mostrou estresse. A doutora Matos me deu alta com instruções rigorosas. Repouso absoluto o máximo possível. Sem trabalho por no mínimo 2 semanas. Terapia começando imediatamente. E quero te ver 2 vezes por semana. Rafael me levou para casa. A casa parecia diferente. Menor. Mais segura. Eu liguei para a Bia, ele disse. Ela virá mais tarde. E eu tirei a semana de folga do trabalho. Você não precisa. Eu quero. Ele me ajudou a entrar. Me ajeitou no sofá. Trouxe travesseiros, cobertores, água, o controle remoto. Obrigada, eu disse. Eu te amo. Você sabe disso, né? Eu sei. Ele beijou minha testa. Foi para a cozinha fazer o almoço. Meu telefone vibrou. Gabriela, que bom que você está em casa. Vitor estava tão preocupado. Escuta, eu sei que este é um momento terrível, mas precisamos finalizar as listas de convidados. O casamento é em 8 semanas. Você pode dar uma olhada no mapa de assentos? Estou enviando agora. Um arquivo chegou. Mapas de assentos. 200 convidados. Um diagrama elaborado. Eu não abri. Não respondi. Outro texto. Também estou pensando que devemos adiar a lua de mel. Vitor não se sente confortável em te deixar tão perto da sua data de parto. Eu disse a ele que você ficaria bem. Mas ele está insistindo. Então provavelmente faremos apenas um fim de semana prolongado em Campos do Jordão. Espero que você não se importe. Não era uma pergunta. Era uma declaração destinada a me fazer sentir culpada. A me fazer a razão pela qual eles não poderiam ter a lua de mel dos sonhos. Eu desliguei meu telefone. Deitei no sofá. Emma chutou. Forte. Persistente. Um lembrete de que ela estava bem. De que nós estávamos bem. Mas eu não me sentia bem. Eu sentia que estava afogando. Lentamente. Inevitavelmente. Sem ninguém para me puxar para fora. Bia chegou às 18 horas. Ela olhou para mim e sentou-se no chão ao lado do sofá. Fale. Eu contei a ela tudo. O hospital, a medicação, a visita do pai, os textos de Gabriela.
Essa manipuladora. Ela se conteve. Tudo bem, novo plano. Você corta o contato com ela. Eu não consigo. Consegue sim. Pare de responder aos textos dela. Não vá a jantares em família. Peça a Rafael para fazer a interferência. Pai vai perguntar por quê. Diga a verdade. Que o estresse é perigoso para o bebê. Que você precisa de espaço. Ele vai achar que estou sendo dramática. Deixe que ele pense isso. Sua saúde é mais importante do que os sentimentos dele. Ela estava certa. Eu sabia que estava certa. Mas a culpa era avassaladora. Pai esteve tão sozinho. Tão triste. Agora ele estava feliz. E eu deveria arruinar isso porque a noiva dele era má para mim? Eu não aguento mais isso. Eu sussurrei. Você aguenta, porque você é forte. Mais forte do que pensa. E você não está sozinha. Você tem Rafael. Você me tem. Você tem Emma. Essa é a sua equipe. É quem importa. E se não for o suficiente? Então nós faremos ser o suficiente. Naquela noite, eu deitei na cama ao lado de Rafael. Olhei para o teto. Ouvi a casa se acalmar. Por volta das 3 da manhã, eu desisti de dormir. Fui para o quarto do bebê. Sentei na cadeira de balanço. Coloquei as mãos na barriga. E me permiti chorar. Não lágrimas silenciosas. Não soluços delicados. Choro feio, completo. O tipo que vinha do fundo do peito. O tipo que doía. Eu chorei pelo relacionamento com meu pai que Gabriela estava destruindo. Eu chorei pelo estresse que estava machucando meu bebê. Eu chorei pela impotência, o medo, a raiva, e em algum lugar no choro eu encontrei outra coisa. Clareza. Eu não podia continuar fazendo isso. Não podia continuar fingindo que estava tudo bem. Não podia continuar protegendo meu pai da verdade às custas da minha própria sanidade. Algo tinha que mudar. E talvez esse algo fosse eu. A doutora Patrícia Dantas tinha um escritório em uma casa de época reformada no centro. Iluminação suave, móveis confortáveis, lenços em todas as superfícies. Conte-me por que você está aqui, ela disse. Eu sentei em seu sofá, mãos na barriga. Emma chutou contra minha palma. Minha médica me recomendou. Disse que você é especialista em dinâmica familiar. Eu sou, mas eu gostaria de ouvir de você. O que está acontecendo? Então eu contei a ela. Tudo. Da festa de noivado ao hospital. Cada texto. Cada comentário. Cada momento de gaslighting. A doutora Patrícia ouviu. Não interrompeu. Não julgou. Apenas ouviu. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Você sabe o que é gaslighting, Heloísa? Fazer alguém questionar sua realidade. Sim, é uma forma de manipulação psicológica. O agressor nega que os eventos aconteceram. Sugere que a vítima está exagerando. Faz com que duvidem de suas próprias percepções. Agressor. Ela usou a palavra tão casualmente, como se fosse óbvio. Você acha que Gabriela está me abusando? Eu acho que Gabriela está se envolvendo em comportamento emocionalmente abusivo. Se isso atinge o nível de abuso sustentado, depende do padrão e da duração. Mas sim, o que você descreveu é abuso psicológico clássico. A palavra parecia muito grande, muito séria. Abuso era físico. Abuso deixava marcas. Ela nunca me bateu. Abuso não precisa ser físico. O abuso emocional pode ser tão prejudicial quanto. Às vezes mais, porque é invisível. As pessoas não acreditam. Elas minimizam. Pessoas como Rafael, que questionou se eu realmente tinha ouvido o que ouvi. Pessoas como meu pai, que achava que Gabriela era maravilhosa. O que eu faço? Primeiro, trabalhamos em você, reconstruindo seu senso de realidade, confiando em suas percepções, estabelecendo limites. Depois,
Podemos falar sobre como abordar a situação com seu pai. Ele não vai acreditar em mim. Talvez não no começo. Mas, Heloísa, pessoas como Gabriela sempre se revelam eventualmente. Elas não conseguem manter a máscara para sempre. Isso exige muita energia. Elas escorregam. E se ela não escorregar antes do casamento? A doutora Patrícia ficou em silêncio por um momento. Então nós documentamos. Criamos um registro. Para que, quando ela escorregar, você tenha provas. Provas. Era disso que eu precisava. Era o que Bia havia dito. Era o que eu estava tentando obter com a caneta gravadora. Como eu faço isso? Mantenha um diário. Data e hora de cada interação. Screenshot de textos. Grave conversas se for legal no seu estado. Construa uma linha do tempo. Mostre o padrão. Uma linha do tempo. Um padrão. Provas. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Claro. Eu sou louca por achar que isso é grave. Talvez todos estejam certos. Talvez sejam apenas hormônios da gravidez me deixando paranoica. A doutora Patrícia se inclinou. Seus olhos eram gentis, mas firmes. Heloísa, sua pressão arterial está alta o suficiente para correr o risco de pré-eclâmpsia. Isso não é paranoia. É o seu corpo respondendo a um estresse real. Confie em si mesma. Eu comecei o diário naquela noite. Peguei um pequeno caderno na papelaria. Anotei tudo o que conseguia lembrar. Datas. O que Gabriela disse. O que ela fez. Como isso me fez sentir. 15 de setembro. Festa de noivado. Chamada de telefone ouvida. Obstáculo gordinho. 16 de setembro. Ligação do pai. Gabriela reformulou a conversa. Fez-se de vítima. 20 de setembro. Encontro no café. Subversão sutil. Comentários sobre segredos. 22 de setembro. Jantar em família. Bateu no meu ombro. Derramou café. Alegou acidente. A lista continuou. Páginas e páginas. Quando eu escrevi tudo, o padrão era inegável. Mas seria o suficiente? Quarta-feira à tarde, meu telefone tocou. Marília Viana, assistente executiva do pai. Heloísa, oi, espero não estar incomodando. De jeito nenhum. Como você está? Estou bem. Escuta, eu estava me perguntando se poderíamos almoçar. Há algo que eu gostaria de discutir. Algo no tom dela fez minha pele arrepiar. Claro. Quando? Amanhã? Às 13h. Tem um bistrô perto da sua casa. O Prato Azul. Eu estarei lá. Depois que desligamos, eu encarei o telefone. Marília trabalhava com o pai há 10 anos. Ela era profissional, eficiente. Não era alguém que fazia chamadas sociais. Era sobre Gabriela. Tinha que ser. O Prato Azul estava tranquilo às 13 horas de uma quinta-feira. Marília já estava sentada. 38 anos. Bob loiro. Roupas de negócios impecáveis. Obrigada por me encontrar, ela disse enquanto eu sentava. Claro. Pedimos saladas. Chá gelado. Então Marília cruzou as mãos sobre a mesa. Vou ser direta. Estou preocupada com Gabriela. Meu coração disparou. Por quê? Várias razões. Mas principalmente porque trabalho com seu pai há uma década. Eu o conheço. Eu sei como ele opera. E algo mudou desde que Gabriela entrou na vida dele. Mudou como? Ele está tomando decisões sem a sua devida diligência habitual, apressando as coisas. O prazo do casamento, por exemplo. 3 meses para um evento que muda a vida. Isso não é típico dele. Eu assenti. O que mais? Irregularidades financeiras. Coisas pequenas, mas que se somam. Solicitações de transferência que eu nunca vi antes. Acesso à conta para Gabriela. Alterações de beneficiário de seguro de vida. Meu sangue gelou. Ele mudou o seguro de vida dele? Há 2 semanas. Ele fez de Gabriela a beneficiária principal.
Você agora é a segunda. Segunda. Eu tinha sido a principal desde que minha mãe morreu. Meu pai sempre disse que queria ter certeza de que eu seria cuidada. Isso é incomum? Não necessariamente. As pessoas mudam beneficiários quando se casam. Mas, Heloísa, eles ainda não se casaram. E a apólice vale R$7 milhões. 7 milhões. Se algo acontecesse ao meu pai antes do casamento, Gabriela não ganhava nada. Mas depois do casamento, ela ganhava 7 milhões. O que você está dizendo? Estou dizendo para você ser cuidadosa. Eu fiz uma pequena pesquisa. Gabriela se casou 2 vezes antes. Ambos os maridos morreram em 5 anos de casamento. Ambos tinham apólices de seguro de vida significativas. Ambos morreram em acidentes. O bistrô de repente parecia muito frio, muito claro. Você acha que ela os matou? Eu acho que há um padrão. E eu acho que seu pai está em perigo. Mas mais importante, eu acho que você está em perigo. Você é a filha dele, a herdeira. Você tem a confiança dele. Gabriela não pode ter controle total enquanto você estiver em cena. Fora de cena, foi o que ela disse no telefone. Só preciso tirá-la de cena. Por que você está me dizendo isso? Porque eu me importo com seu pai e porque notei o quão estressada você tem estado. A visita ao hospital, sua pressão arterial elevada. Eu não acho que seja coincidência. O que eu devo fazer? Documentar tudo, manter os registros. E eu farei o mesmo do meu lado. Quando tivermos provas suficientes, abordaremos Vitor juntos. Mostraremos o padrão. Faremos com que ele veja quem ela realmente é. E se ele não acreditar em nós? Então vamos às autoridades. Porque se minhas suspeitas estiverem corretas, Gabriela é uma golpista na melhor das hipóteses, uma assassina na pior. E não podemos permitir que ela machuque seu pai. Naquela noite eu não conseguia comer. Não conseguia pensar. A casa parecia muito pequena. Muito confinada. Rafael me encontrou novamente no jardim, andando em círculos, de novo e de novo. Elô. Ela pode ter matado os ex-maridos. Eu contei a ele sobre o almoço com Marília, o seguro de vida, o padrão. Jesus, ele respirou. Nós temos que contar ao pai. Com que prova? Suspeitas? Ele vai achar que estamos loucos. Então o que fazemos? Rafael sentou-se no chão. Encostou-se na parede. Continuamos coletando provas. Deixamos Marília fazer o trabalho dela e nos protegemos. Como? Câmeras de segurança. Documente tudo. Mantenha-se vigilante. E talvez contratemos nosso próprio detetive particular. Um detetive particular. Com que dinheiro? Mal estávamos pagando o aluguel e economizando para a Emma. Eu dou um jeito, disse Rafael, lendo minha mente. Talvez usemos parte do fundo escolar da Emma. Isso é mais importante. Eu não posso te pedir para fazer isso. Você não está pedindo, eu estou oferecendo, porque eu te amo. E eu não vou deixar Gabriela machucar você ou seu pai. Na semana seguinte, instalamos câmeras. 3 delas. Sala de estar. Cozinha. Entrada. Tudo conectado aos nossos telefones. Eu mantive o diário atualizado. Documentei cada texto de Gabriela. Cada ligação do pai, onde ela estava ao fundo. Cozinhando. E esperei. Bia veio 2 vezes. Trouxe comida. Me forçou a comer. Me lembrou que eu não estava sozinha. A doutora Patrícia me via 2 vezes por semana. Me ajudou a processar. Me ajudou a criar estratégias. Marília enviou atualizações. Ela estava montando um dossiê. Registros financeiros. Verificações de antecedentes. Linhas do tempo. E lentamente, palmo a palmo, a prova se acumulou. Mas não era o suficiente. Ainda não. Precisávamos que Gabriela escorregasse. Realmente escorregasse. O texto veio em um sábado, de um número desconhecido. Heloísa,
Isto é importante. Me encontre na cafeteria onde nos encontramos antes. Amanhã, às 11h. Venha sozinha. Não diga nada a Vitor. Não havia nome, mas eu sabia quem era. Gabriela. Eu mostrei a Rafael. Não vá, ele disse imediatamente. Eu tenho que ir. É uma armadilha. Então você grava. Câmera no seu telefone. Áudio na caneta gravadora. O que quer que ela diga, você terá a prova. Rafael, esta é a minha chance. Se ela me ameaçar, se ela admitir o que está fazendo, finalmente teremos a prova real. Rafael parecia preso. Eu vou, eu disse, com ou sem sua permissão. Então eu te sigo, estarei no parque. Você me envia uma mensagem a cada 5 minutos. Qualquer sinal de perigo, eu entro. Eu concordo. Na manhã seguinte, às 11h, a cafeteria. Gabriela já estava lá, a mesma mesa, mas desta vez ela não pediu café. Apenas ela, esperando. Eu me sentei, telefone no bolso, gravando, câmera apontada para ela, através de um orifício no cardigã. Obrigada por vir, ela disse. Você disse que era importante. É. Ela se inclinou. Eu vou ser muito clara com você, Heloísa. Isso acaba agora. O que acaba? Sua campanha contra mim, os comentários para Vitor, os olhares suspeitos, o estresse que de alguma forma é sempre culpa minha. Eu não fiz isso. Não minta. Eu sei o que você está fazendo. Tentando virar seu pai contra mim, fazendo você parecer a vítima, jogando a carta da grávida. A carta da grávida, como se Emma fosse uma ferramenta de manipulação. Eu não estou jogando nada. Sério? Então por que você está de repente no hospital? Por que sua pressão arterial é de repente um problema? Porque tudo é uma crise que Vitor tem que resolver. Porque eu estou estressada. Porque você é frágil. A voz dela era fria. Você não consegue lidar com o fato de que seu pai seguiu em frente. Que ele não precisa mais de você. Que ele me tem. Ele sempre vai precisar de mim. Eu sou a filha dele. Por enquanto. Mas as filhas crescem, vão embora. Têm suas próprias famílias. Eu sou quem estará lá todos os dias. Eu sou quem herdará a fortuna dele. Eu sou quem importa. Aí estava, em voz alta, na câmera. Pai sabe que você se sente assim? Seu pai sabe exatamente o que eu quero que ele saiba. E agora mesmo ele sabe que você é uma gestante ciumenta, instável, que não consegue deixá-lo ser feliz. Eu não estou com ciúmes. Sério? Então por que você está tentando arruinar nosso casamento? Por que você está inventando histórias sobre mim? Por que você age como se eu fosse alguma vilã? Porque você é. As palavras afundaram entre nós. Gabriela sorriu. Fria, triunfante. Prove, vá em frente. Conte a Vitor. Diga a ele que você me gravou. Diga a ele que eu disse essas coisas. Veja se ele acredita em você. Porque aqui está a verdade, Heloísa. Se for você ou eu, ele me escolherá. Toda vez. Porque eu o faço feliz. E você? Você é apenas uma lembrança da falecida esposa dele. Uma lembrança da falecida esposa dele. Da minha mãe. Eu tremi. As mãos se fecharam. O peito apertado. Fique longe do meu pai. Ou o quê? Você vai contar a verdade? Boa sorte. Porque no momento em que você o fizer, estaremos casados. E qualquer coisa que você disser depois disso será apenas amargura. Eu saí, não olhei para trás, não respondi. Cheguei ao meu carro, dirigi 2 quarteirões. Estacionei em um parque. Então liguei para Rafael. Eu consegui, eu disse. Eu gravei tudo. Naquela noite, Rafael e eu assistimos a gravação 5 vezes. Cada vez, as palavras de Gabriela cortavam mais fundo. Isso é prova, disse Rafael. Prova real. Mostramos ao seu pai.
Ele tem que acreditar em nós agora. Mas eu não estava tão certa, porque Gabriela estava certa sobre uma coisa. Meu pai estava feliz. Mais feliz do que tinha estado em anos. Ele acreditaria em uma gravação ou ele acreditaria que eu a havia editado, manipulado? Nós precisamos de mais, eu disse. Mais, Helô. Ela literalmente te ameaçou. Ameaçou dizer ao meu pai que eu estava com ciúmes. Isso não é ilegal. E é a palavra dela contra a minha sobre todo o resto. Ela pode dizer que eu tirei a conversa de contexto. Rafael passou as mãos pelo cabelo, frustrado, exausto. Então o que fazemos? Entregamos a gravação para Marília, deixamos ela adicionar ao dossiê e esperamos que Gabriela faça o próximo movimento. Marília ligou em 1 hora. Isso é bom, ela disse. Muito bom. Combinado com os registros financeiros, estamos construindo um caso sólido, mas não é o suficiente para mostrar ao pai. Ainda não. Precisamos de mais uma peça, algo que implique diretamente a atividade ilegal dela. As irregularidades financeiras são preocupantes, mas não são crimes. Ainda não. O que estamos procurando? Estou trabalhando para obter os registros dos ex-maridos dela. Certidões de óbito, pagamentos de seguro, relatórios policiais se existirem. Se pudermos estabelecer um padrão claro entre os 3 relacionamentos, essa é a nossa arma secreta. Quanto tempo vai levar? 1 ou 2 semanas. Talvez menos. Eu tenho um contato em Curitiba que está procurando os registros agora. 1 ou 2 semanas. O casamento era em 6 semanas. Eu te amo, pai. Eu te amo também. Eu me afastei. Sentei-me na beira do chão. Minhas mãos tremiam. Ela era boa. Realmente boa. A apresentação correu bem. Eu garanti uma estratégia de marketing para um hotel local. Eles amaram. Assinei um contrato de 6 meses. Eu deveria estar comemorando. Em vez disso, sentei no meu carro no estacionamento e chorei. Você não pode se colocar em chamas para manter outra pessoa aquecida, mesmo que essa pessoa seja seu pai. Naquela sexta-feira, meu pai ligou. Perguntou se eu queria ir jantar. Apenas nós 2. Gabriela tem uma prova de vestido. Não é a noite das meninas. Então eu pensei que talvez pudéssemos relaxar, como nos velhos tempos. Velhos tempos, antes de Gabriela. Antes de tudo isso, eu adoraria. Ótimo, às 18 horas. Eu vou pedir pizza, sua favorita, calabresa e cebola. Depois que desligamos, eu fiquei com o telefone na mão. Essa era a minha chance. Sozinha com o pai. Ninguém para interromper. Ninguém para treinar sua resposta. Eu poderia mostrar a ele tudo. O diário, a gravação, as descobertas de Marília. Eu poderia contar a ele a verdade. Eu cheguei às 18 horas. O pai atendeu a porta de jeans e camiseta. Casual, relaxado, feliz. Aí está minha garota. Nos abraçamos. Ele cheirava a água de colônia antiga e café, do jeito que sempre foi. Entre. A pizza está a caminho. Eu trouxe aquele refrigerante de guaraná que você gosta. A casa estava quieta sem Gabriela. Parecia acostumada. Parecia casa. Sentamos na sala de estar. Pai colocou uma playlist. Rock clássico. Os favoritos da mamãe. Como você está se sentindo? Ele perguntou. De verdade? Melhor. A medicação está ajudando. Bom, porque eu tenho estado preocupado. Gabriela também. Ela se sente péssima pelo estresse. Aí estava. O nome de Gabriela. A presença dela, mesmo quando ela não estava lá. Pai, eu posso falar com o senhor sobre uma coisa? Claro. Qualquer coisa. A campainha tocou. Pizza. Pai pagou o entregador. Trouxe a caixa para a mesa de centro. Pegamos pratos, guardanapos, refrigerante. Comemos em silêncio por alguns minutos. Então eu respirei fundo. Eu estou preocupada com o senhor. Ele olhou para cima, surpreso, preocupado. Por quê?
Porque eu não acho que o senhor realmente conhece a Gabriela, a história dela, os padrões dela. Sua expressão mudou. Fechada. O que você está falando? Ela foi casada 2 vezes antes. Ambos os maridos morreram. Ambos tinham apólices de seguro de vida. Eu sei sobre os casamentos anteriores dela. Ela me contou. Eles foram trágicos, mas isso não significa... Pai, ela te contou que mudou seu seguro de vida, que ela se tornou a beneficiária principal, antes de vocês se casarem. Ele largou o pedaço de pizza. Como você sabe disso? Marília me contou. Ela está preocupada. Ela notou irregularidades financeiras. Marília precisa cuidar da própria vida. E você também. Sua voz era áspera, defensiva. Pai, por favor, apenas escute. Há um padrão. Com Gabriela. O jeito que ela o quê? Me ama? Me faz feliz? Meu Deus, Heloísa. Eu pensei que você ficaria feliz por mim. Eu queria estar feliz por você, mas estou assustada. O senhor não acredita que ela não é a pessoa que o senhor pensa que é? E o quê? Você decidiu que ela é algum tipo de femme fatale? Baseado em quê? Fofoca? Suspeita? Baseado em provas. Que prova? Certo, foi isso. O momento. Eu joguei meu telefone para ele. Abri a gravação. Coloquei para tocar. A voz de Gabriela preencheu a sala. Fria, calculista, cruel. O obstáculo gordinho pensa que eu realmente me importo com o moleque dela. A fortuna dos Vasconcelos será minha. O rosto do pai ficou branco. A gravação continuou. A conversa da cafeteria. As ameaças dela. A admissão de que ela havia se casado com ele por sua fortuna. Quando a gravação terminou, silêncio. Onde você conseguiu isso? Perguntou o pai. Eu a gravei na semana passada. Ela queria me encontrar. Ela me ameaçou. Você a gravou sem o conhecimento dela? Sim, é legal. É um estado de consentimento de apenas uma parte. É totalmente legal. Ele se levantou. Andou até a janela. Olhou para a rua escura. Mesmo que isso seja real, é real. Mesmo que seja, ela provavelmente estava apenas brava, emocional. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão com raiva. Pai, ela quis dizer cada palavra. O senhor não sabe. Sim, eu sei, porque ela tem dito coisas assim por meses. Só não onde alguém pudesse ouvir, apenas para mim, onde não havia testemunhas. Ele se virou. Seus olhos estavam diferentes, mais duros. Por que você não me contou antes? Porque eu sabia que o senhor não acreditaria em mim. E você achou que me emboscar com uma gravação ajudaria? Eu não estou te emboscando. Eu estou tentando te proteger. Eu não preciso de proteção. Eu preciso que minha filha apoie meu relacionamento. Mas aparentemente isso é pedir demais. As palavras foram um golpe. Pai, eu acho que o senhor deveria ir embora. Por favor, apenas escute. Heloísa, vá embora agora antes que eu diga algo de que me arrependa. Eu me levantei, peguei minha bolsa, caminhei até a porta, depois me virei. Quando algo acontecer com o senhor, quando ela mostrar suas verdadeiras cores, lembre-se desta conversa. Lembre-se que eu tentei avisá-lo. Eu saí. Entrei no meu carro, fui para casa e chorei durante todo o caminho. Rafael estava esperando quando eu cheguei em casa. Ele olhou para o meu rosto e me puxou para seus braços. Ele não acreditou em você. Pior, ele me expulsou. Nós nos sentamos no sofá. Eu contei a ele tudo. Dê tempo a ele, disse Rafael. Deixe-o processar. Ele vai voltar. E se ele não voltar? Então vamos para o plano B. Qual é o plano B? Eu não sei ainda, mas nós vamos descobrir. Eu não dormi naquela noite. Por volta das 2 da manhã, eu desisti de dormir. Fui para o quarto do bebê. Sentei na cadeira de balanço. Mãos no peito. Emma chutou.
forte, persistente. Eu tentei. Eu chorei. Eu realmente tentei. Meu telefone tocou na cômoda. Uma mensagem do meu pai. Me desculpe. Eu fui cruel. Eu preciso de tempo para pensar. Eu te amo, mas eu não posso falar com você agora. Por favor, respeite isso. Olhei para a mensagem. Digitei e apaguei uma dúzia de respostas. Finalmente enviei. Eu te amo também. Então sentei no quarto escuro, sozinha, derrotada, e me perguntei se eu havia perdido meu pai para sempre. 5 dias se passaram sem contato com meu pai. O tempo mais longo que passamos sem conversar. Rafael tentou ligar para ele. Nenhuma resposta. Marília tentou ligar. Silêncio. Gabriela havia vencido. Ela o havia isolado. Ela o havia virado contra mim. E eu não podia fazer nada a respeito. A doutora Matos não estava feliz. Minha pressão arterial estava subindo novamente. 145/95. Não é crítico, mas a tendência é ruim. Se isso continuar, teremos que internar você de novo, ela disse. Talvez até o parto. Internação hospitalar. Por mais 3 meses. Longe de casa, de Rafael, de normalidade. Eu serei mais cuidadosa, eu prometi. Mas como eu poderia ser cuidadosa quando tudo estava desmoronando? Bia veio no sábado. Ela me encontrou reorganizando o armário. De novo, tudo organizado por cor, por tamanho, por estação. Heloísa! Estou bem, Bia. Você está organizando meias às 10 da manhã. Você não está bem. Eu sentei no chão, cercada por roupas perfeitamente dobradas. Eu não sei mais o que fazer. Eu mostrei a ele, e ele a escolheu. Bia sentou-se ao meu lado. Dê tempo a ele. Todo mundo continua dizendo isso, mas o tempo está acabando. O casamento é em 5 semanas. Assim que eles se casarem, acabou. Ela vence. Então garantimos que eles não se casem. Como? Marília disse que está perto de conseguir os registros de Curitiba, certo? Assim que os tivermos, vamos à polícia. Registramos uma queixa. Deixamos eles investigarem. Pelo menos, isso vai atrasar o casamento. Você realmente acha que a polícia vai se importar? Se pudermos mostrar um padrão em várias mortes, sim. Eles terão que investigar. A esperança surgiu. Pequena, frágil, mas estava lá. Tudo bem, eu disse. Tudo bem. Na manhã seguinte, Marília ligou. Eu tenho os registros. Meu coração disparou. E o primeiro marido de Gabriela, Maurício, morreu em um acidente de carro, batida de veículo único, sem testemunhas. A investigação encontrou falha mecânica nos freios. Isso soa suspeito. É, exceto que o carro era antigo, alta quilometragem. O relatório não indica crime. O seguro pagou $200.000. E o segundo marido, Ricardo, morreu de uma queda de escadas, em casa. Gabriela estava viajando na época, classificado como acidente. O seguro pagou $500.000. 2 acidentes, ambos resultando em morte, ambos com pagamentos de seguro. Esse é o padrão. Talvez, mas, Heloísa, nenhuma investigação encontrou evidência de crime. Nenhuma acusação foi apresentada. Oficialmente foram apenas acidentes trágicos. Mas você não acredita nisso. Não, eu não acredito. O timing é muito conveniente. Ambas as mortes ocorreram dentro de 3 anos de casamento. Ambas quando as apólices de seguro estavam em valor máximo. Ambas quando os casamentos mostravam sinais de estresse. O que fazemos? Estou levando tudo para um contato que tenho, ex-detetive de homicídios. Ele concordou em revisar os casos. Se ele achar que é o suficiente para uma investigação formal, ele irá à polícia. Quanto tempo vai demorar? Alguns dias, talvez uma semana. O casamento é em 5 semanas. Eu sei, mas este é o nosso melhor tiro.
Nessa quarta-feira, eu estava sentada no sofá quando a campainha tocou. Rafael atendeu. Senhor Vasconcelos, olá. Meu coração parou. Pai, eu me levantei muito rápido. A ansiedade me atingiu. Pai apareceu na porta. Ele parecia péssimo. Cinzento. Cansado. Mais velho do que eu jamais o tinha visto. Podemos conversar? Ele perguntou. Rafael olhou para mim. Eu assenti. Eu estarei na cozinha, disse Rafael. Pai sentou-se no sofá ao meu lado. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Eu ouvi a gravação de novo, ele disse finalmente. 50 vezes. Eu queria acreditar que você estava errada, que você tinha entendido mal, que Gabriela tinha uma explicação. Mas quanto mais eu ouvia, mais eu não conseguia ignorar o que ela disse. A esperança surgiu. Pai, me deixe terminar. Ele levantou uma mão. Eu fiz algo que deveria ter feito meses atrás. Eu investiguei. Eu contratei um detetive particular. Eu dei a ele o cenário dela. E você estava certa. Sobre tudo. Os casamentos anteriores, os pagamentos de seguro, a manipulação financeira, até mesmo a maneira como ela tratou você. Como o senhor descobriu isso? Eu perguntei a Marília. Ela me mostrou tudo o que havia documentado. As irregularidades financeiras, os pedidos de acesso. E eu percebi. Gabriela estava me manipulando desde o começo. Lágrimas queimaram meus olhos. Pai, eu sinto muito. Por que você sente? Eu sou quem deveria estar pedindo desculpas. Eu não acreditei em você. Eu a escolhi em vez da minha própria filha. Eu fui um tolo. O senhor não foi um tolo. O senhor estava apaixonado. Eu pensei que estava, mas não era amor. Era manipulação. Ela viu um viúvo solitário com dinheiro e encenou o papel que eu queria ver. O rosto dele se quebrou. Quando suas mãos baixaram, ele parecia quebrado. O que eu faço, Elô? Como eu conserto isso? O senhor cancela o casamento? Eu sei, mas não é tão simples. Se eu apenas ligar, ela saberá que estamos atrás dela. E se o detetive estiver certo sobre o histórico dela, ela é perigosa. Eu não posso simplesmente ir embora. Eu preciso ser inteligente sobre isso. O que o detetive disse? Que há prova circunstancial suficiente para sugerir crime nas mortes dos ex-maridos dela. Mas não o suficiente para acusações. Ainda não. Ele está trabalhando com a polícia local para reabrir as investigações. Quanto tempo vai demorar? Semanas, talvez meses. O que significa que eu preciso manter Gabriela perto, mantê-la pensando que está tudo bem, até que tenhamos provas suficientes para tirá-la daqui. Pai, isso é perigoso. Eu sei, mas é a única maneira de nos proteger. Se eu a assustar, ela vai desaparecer, mudar de nome, encontrar outra vítima. Eu não posso deixar isso acontecer. E o casamento? Eu vou adiar, vou inventar uma desculpa, viagem de negócios, emergência familiar, algo que não levante suspeitas. E enquanto isso, eu trabalharei com o detetive. Reunir mais provas, construir um caso. Eu posso ajudar? Você pode cuidar de si mesma e de Emma. Isso é tudo que eu preciso que você faça. Deixe-me lidar com Gabriela. Nós sentamos em silêncio. Então pai se levantou. Veio até a cama. Me abraçou. Me desculpe, ele disse, por não acreditar em você, por deixar ela te machucar. Eu nunca vou me perdoar. O senhor está aqui agora. É isso que importa. As 2 semanas seguintes foram estranhas. Pai ligava regularmente. Me atualizava sobre a investigação. Me garantia que estava seguro. Gabriela continuava enviando mensagens doces. Perguntas sobre planejamento de casamento. Completamente inconsciente de que sua máscara havia caído. Minha pressão arterial se estabilizou. A medicação funcionou. Emma ficou forte. A doutora Matos estava cautelosa e otimista. E Marília continuou construindo o dossiê. 3 semanas antes do casamento, pai ligou com notícias. A Polícia Civil de Curitiba está reabrindo a investigação de morte de Maurício.
Encontraram irregularidades no relatório de desvio, evidência de possível adulteração. Isso é bom, não é? É progresso. Se eles encontrarem provas de adulteração, podem ligar a Gabriela, construir um caso de assassinato. E até então, eu continuo fingindo. Continuo pensando que vamos nos casar. Pai, tenha cuidado. Eu terei, eu prometo. A ligação veio em uma terça-feira à tarde, 3 semanas antes do casamento. Eu estava dobrando roupas de bebê quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Heloísa Vasconcelos, uma voz masculina, profissional, séria. Sim, eu sou o delegado Fonseca, da Polícia de Homicídios. Estou ligando sobre Gabriela. Concluímos nossa investigação sobre a morte de Maurício. Temos evidências de adulteração na linha de freio. Evidência de DNA coloca Gabriela na cena. Estamos solicitando um mandado de prisão por assassinato. Meu Deus! Eu preciso que você entre em contato com seu pai imediatamente. Diga a ele para não ficar sozinho com Gabriela. Ela é perigosa. Estamos coordenando com a polícia local para executar o mandado. Quando? Dentro de 1 hora. Seu pai está seguro agora? Eu não sei. Deixe-me ligar para ele. Eu me levantei. Liguei para o pai. Tocou 4 vezes. Depois a caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. Rafael saiu correndo. O que aconteceu? A polícia tem um mandado de prisão para Gabriela. Pai não está atendendo. Ligue para Marília. Eu liguei. Ela atendeu imediatamente. Marília, onde está o pai? Ele está em casa. Tinha uma reunião com a Gabriela. Planejamento de casamento. Por quê? Ela vai ser presa. Hoje. Ele pode estar em perigo. Eu estou indo para lá. Ligue para a polícia. Eu me levantei. Liguei para o 190. 190. Qual é a sua emergência? Meu pai está com uma mulher que está prestes a ser presa por assassinato. Ele não está atendendo o telefone. Eu acho que ele pode estar em perigo. Qual é o endereço? Eu dou o endereço do pai. Explico a situação. Os policiais estão a caminho. Fique na linha. Rafael pegou suas chaves. Eu vou para lá. Eu vou com você. Elô, é perigoso. Corremos para o carro. Rafael correu pelos sinais amarelos, contornou o trânsito lento. Meu telefone tocou. Delegado Fonseca. Senhora Vasconcelos, estamos na casa do seu pai. Os policiais estão entrando agora. Ele está bem? Espere. Ruído de fundo. Gritos. Então, silêncio. Vasconcelos, seu pai está seguro. Nós temos Gabriela sob custódia. Seu pai quer falar com você. Alívio me inundou. Então a voz do pai. Elô, eu estou bem. Eu estou bem. O que aconteceu? Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que estávamos atrás dela. Ela veio para a casa com uma arma. Disse que se ela caísse, me levaria com ela. Mas a polícia chegou primeiro. Oh, meu Deus, pai. Eu estou bem, querida. De verdade. Acabou. Acabou. Rafael e eu chegamos à casa do pai 10 minutos depois. Carros de polícia por toda parte. Vizinhos reunidos nos gramados. Pai estava sentado nos degraus da frente. Marília ao lado dele. Eu corri até ele. Ele se levantou. Me abraçou forte. Acabou, ele disse. Finalmente acabou. E a história ganhou as notícias nacionais. Golpista presa por assassinato. Polícia liga mulher a 3 mortes. O rosto de Gabriela estava em todo lugar. A maquiagem perfeita finalmente desfeita. A investigação revelou tudo. Os freios adulterados, a escada alterada, o padrão de isolamento e manipulação. 3 maridos. 3 mortes, 3 pagamentos de seguro, e pai quase foi o número 4. Eu fui tão estúpido, ele disse. Estávamos na sala de estar dele uma semana após a prisão.
As fitas da polícia ainda marcavam a porta da frente. O senhor não foi estúpido. Ela era boa. Eu a trouxe para nossas vidas. Deixei ela te machucar. Quase me matei. Mas o senhor não o fez. O senhor consertou. O senhor a parou. Nós paramos. Você, eu, Marília, Rafael. Nós vimos a verdade. Ele tocou minha mão. Me desculpe por não ter acreditado em você, por tê-la escolhido, por ter te feito passar por este inferno. Eu te perdoo. Assim? Assim. Porque o senhor é meu pai. E o senhor apareceu quando era importante. 2 semanas depois, a data do julgamento de Gabriela foi marcada. A evidência era impressionante. DNA, registros financeiros, testemunho de testemunhas. A promotoria estava confiante. Ela passaria o resto da vida na prisão. O casamento foi cancelado. Os depósitos recuperados. O vestido doado. Meu pai entrou em terapia. Processando. Curando. Aprendendo a confiar novamente. Eu não acho que vou me casar por um longo tempo, ele disse. Talvez nunca. Eu claramente não consigo identificar uma psicopata. O senhor vai, quando for a pessoa certa, mas leve o seu tempo. Não há pressa. Não, não há. Minha pressão arterial finalmente se estabilizou. A medicação funcionou. Emma ficou forte. A doutora Matos estava cautelosa e otimista. Você conseguiu, ela disse na minha consulta. Você se protegeu e protegeu seu bebê. Isso exige uma força incrível. Eu tive ajuda. Sim, mas você fez a escolha de lutar, de confiar em si mesma. Isso é enorme. Emma nasceu em 14 de fevereiro, dia dos namorados, 3,6 quilos. Perfeita em todos os sentidos. Meu pai estava na sala de parto, segurando minha mão, chorando quando ela chegou. Ela é linda, ele disse. Se parece com sua mãe. Rafael cortou o cordão. A médica colocou Emma em meus braços. Quente, macia, minha. Olá, querida, eu disse. Estávamos esperando por você. Ela abriu os olhos, escuros, alertos. E eu juro que ela olhou para mim. Realmente olhou. Você está segura agora, eu disse. Nós estamos todos. 3 meses após o nascimento de Emma, tivemos um jantar em família. Eu, Rafael, pai, Marília, Bia. Não Gabriela. Sem manipulação. Sem fingimento. Apenas família. Família real. Emma estava em seu carrinho ao lado da mesa, alerta, observando, de vez em quando, julgando. Ela vai ser encrenqueira, disse Bia. Eu já vejo. Bom, eu disse. Deixe ela ser encrenqueira, deixe ela ser forte, deixe ela tomar espaço. Esse é o espírito, disse pai. Ele ergueu um copo. Nós conseguimos. 6 meses após a prisão, o acordo de Gabriela foi fechado. Culpada de 3 acusações de assassinato em 1º grau. Culpada de acusações de fraude. Culpada de tentativa de assassinato. Prisão perpétua sem liberdade condicional. Não comparecemos à sentença. Não precisávamos da formalidade de vê-la em um tribunal. O encerramento veio de seguir em frente, de curar, de escolher ficar bem. Pai começou a namorar novamente, lentamente, com cautela, uma mulher chamada Elna, uma avó, gentil, real, sem bandeiras vermelhas. O senhor tem certeza dela? Eu perguntei quando ele nos apresentou. Não, mas estou aprendendo a confiar no meu coração novamente. E meu coração diz que ela é boa. Então eu estou feliz por você. Obrigado. Isso significa tudo. O primeiro aniversário de Emma foi pequeno. Apenas a família. Churrasco no quintal. Bolo caseiro. Ela o esmagou por toda parte. Cobertura no cabelo. Cobertura nas roupas.
pura alegria. Feliz aniversário, garota doce. Eu gritei enquanto a limpava mais tarde. Ela balbuciou de volta, palavras sem sentido que soavam como conversa. Eu sei, eu disse. Você tem muito a dizer, e eu prometo que sempre vou ouvir. Naquela noite, depois que Emma adormeceu, eu me sentei no quarto do bebê. A cadeira de balanço onde eu sentei tantas vezes durante a gravidez, durante a crise, durante a cura. Rafael me encontrou lá. Você está bem? Sim, só pensando sobre o quão perto chegamos de perder tudo e o quanto sou grata por não termos perdido. Ele sentou-se no chão ao lado da cadeira, como ele tinha feito tantas vezes antes. Você nos salvou, ele disse. Você sabe disso, não é? Nós salvamos uns aos outros. Não, Elo. Você confiou em si mesma quando mais ninguém confiava. Você lutou quando parecia desesperador. Você protegeu a si mesma, Emma. Você protegeu seu pai. Você nos protegeu de todos nós. Eu não fiz isso sozinha. Não. Mas você começou. Você se recusou a aceitar a versão da realidade de Gabriela. Isso exige uma força incrível. Eu olhei para baixo. Este homem que estava ao meu lado, que acreditou em mim, que lutou ao meu lado. Eu te amo, eu disse. Eu te amo também. 10 anos depois de tudo. Pai e eu estávamos sentados no Jardim dos Fundos. Emma estava lá dentro com Rafael e Helena, jogando jogos de tabuleiro. Você pensa nela? Perguntou o pai. Gabriela? Às vezes, não com frequência. Ela não merece tanto espaço na minha cabeça. Concordo. E por que você pergunta? Às vezes, principalmente, penso na sorte que tenho, que você lutou por mim, que você me salvou, que eu não perdi tudo. O senhor quase perdeu, mas não perdeu. E eu sou grata por não ter que descobrir. As roseiras estavam cheias, o legado da mamãe, ainda lindas depois de todos esses anos. Mamãe estaria orgulhosa de você, disse pai. Eu espero que sim. Eu sei. Você é exatamente o tipo de mulher que eu esperava que você fosse. Forte, corajosa, fiel a si mesma. Eu tento. Você consegue. Emma saiu para o jardim. 10 anos. Só pernas e energia. Pai, estamos prontos para a sobremesa. Estou indo, querida. Ela saiu pela porta. Pai se levantou. Me ofereceu a mão. Pronta? Sim, eu estou pronta. Caminhamos juntos para a calma, para as risadas, para a família que lutamos tanto para proteger. E eu sabia que ficaríamos bem. Todos nós. Finalmente. Completamente. Totalmente bem.